Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Daina. E eu sou a Thaís, e esse é o nosso quadro, tá sabendo? É uma novidade, né? É o segundo episódio ainda, e aí vocês vão conhecer melhor os nossos próximos quadros. Nesse quadro, a gente vai falar sobre assuntos que estão em altas, algumas notícias e temas para a gente se informar. Isso mesmo, além de trazer novas informações para quem não sabe, né? Porque, esse quadro são aquelas notícias que ficam repercutindo, né, nas redes por alguns dias, semanas até, né? O papo que a gente vai falar hoje, né? O nosso tema de hoje é baseado num tema que ele tá aí rolando já tem mais 2 semanas, na verdade até mais, né? Mais de 2 semanas aí, mas esses últimos dias ele está bem em alta porque teve uma polêmica toda relacionada à atriz Larissa Manoela, né? E a relação dela de trabalho e com a vida pessoal também, né? Porque os pais estavam envolvidos na carreira e na vida pessoal. E dinheiro, que também é um tema sempre polêmico. Dinheiro sempre traz, né, coisas boas e coisas ruins também. Isso mesmo. E o tema é sobre esse rolê todo. Então a gente vai agora abordar, vai começar a falar um pouquinho sobre isso. A principal pauta, né, é a parte da Larissa Manoela, né, e todo esse caso que está envolvendo ela e os pais. E aí a gente vai citar também outros casos que são parecidos, né, porque ela não foi a primeira e eu acredito também que não vai ser a última, infelizmente, né. Isso acontece muito, né? Tipo, no mercado do entretenimento, seja com criança, muito com criança, né? Tipo, criar uma pessoa para crescer nesse meio é meio complicado e acaba tendo muita exploração, porque as crianças não sabem lidar com essas coisas e elas vão aprendendo e isso às vezes demora para chegar a essa consciência de que, né, do que foi explorado, seja financeiramente, seja psicologicamente, em vários sentidos, né? Isso mesmo. E como a gente estava falando, né, sobre a Larissa, né, 2 semanas atrás começou a sair algumas notícias, né? Até sair o verdadeiro coisa da entrevista dela no Fantástico. Aí, né, começou, aí a gente não sabia o que estava por trás, a gente pensava que era só uma noticiazinha assim, ah, tá, ela é rica, blá, 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 mas não é, foi algo bem mais sério, né? Sim, nas últimas semanas, né, nos últimos 2 domingos, a gente teve matéria aí no Fantástico abordando esse assunto. E foi, tipo, tão importante que dividiram a matéria em 2 domingos. A primeira parte, né, foi uma entrevista com ela, que ela deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico, sendo que essa entrevista estava sendo tão aguardada que ela foi passar no último bloco e todo mundo em pleno domingo aguardando essa entrevista para saber o que estava realmente acontecendo, né? Porque a gente só viu um teaser durante a semana e um print, né, que ela tinha dado lá para a equipe do Fantástico postar na divulgação. Aí todo mundo ficou com aquela curiosidade até realmente ver o que estava acontecendo. E isso nos 2 domingos, né? Tipo, bombou no Twitter. Eu, particularmente, estava lá esperando. No primeiro domingo eu esperei realmente para ver a matéria. No segundo eu sabia que ia sair no Twitter, então não me preocupei tanto. Não esperou tanto, né? Não, eu tava com sono, mas eu acompanhei e tenho acompanhado. O SBT também acabou entrando nessa treta, né? Porque a Cris Flores foi ali fazer uma entrevista com a mãe dela e ela acredita que o erro dela foi na conversa que ela teve com o Celso Portiolli, tipo, puxar um pouco pro lado da mãe, mais materno, né? Que eu acho que não era o caso ali, era ela informar e passar, tipo, né, aquele outro lado que a mãe queria mostrar, se ela queria mostrar, mostrasse, mas ela acabou tentando justificar demais a mãe da Larissa Manoela. Isso, mas como a gente pôde ver, né? Muita gente agora tá tomando os lados, né? Desde domingo passado, a gente sabe, né? Quem tá do lado da Larissa tem a consciência de que tá errado, porque a Larissa tem 22 anos, 18 anos de carreira, né? E durante a primeira entrevista ela falou que 18 milhões estavam no nome dela porque ela só tinha 2% na empresa, né? Na empresa da Lari. E aí todo mundo achou absurdo isso, porque os pais dela controlavam ela demais e ela é maior de idade, né? Aí vem o pessoal que acha, né, que família é tudo. Mas família não é tudo, gente. Tem que saber dividir as coisas, porque a menina ela trabalha desde os 4 anos de idade, né? E acontece isso com ela. É complicado. Aí vem agora
as outras pessoas querem defender os pais, né? Cara, eu ainda não vi, assim, particularmente ninguém, exceto a Cris Flores, tentando Defender, né? diminuir, defender os pais e abafar um pouco mais esse caso, assim, Não, ter mas sido da polícia. aquela outra jornalista, né? Que eu não A posso nem falar Sônia que ela é Abrão. jornalista. Isso, nossa, mano. Também tá lá todos os dias, joga lá no programinha dela lá, coisas para tentar Defendendo. difamar a Larissa e defendendo os pais dela, né? Eu acho que, tipo, é um pouco de covardia, né? Porque ela, agora que ela tá se descobrindo, né, como uma pessoa adulta e tal, tomando rédea das coisas dela mesmo. E tudo isso, né, começou com ela buscando tomar conta da própria carreira. Eu acho que chega um tempo que ali ela quer ter esse controle, ela quer entender, e aí todo esse auê começou com isso. Ela foi procurar os direitos dela, procurar dominar aquilo que pertence a ela, né? Que é a carreira dela, o nome dela. Porque a Larissa Manoela não é mais tipo só uma pessoa, é uma marca, né? Tanto é que tem várias empresas aí com o nome dela. Eu acho que publicamente também se estourou quando teve aquela suposta venda, né, da mansão dela em Orlando. Não precisa ser muito fã da Larissa para saber que ela vivia na Disney ali em Orlando, que ela é apaixonada pela cidade ali, e ela tinha uma casa lá que ela amava e ela foi vendida aparentemente sem o consentimento da Larissa. Então, isso, tipo, quando isso estourou, aí que começaram as outras informações em relação a mãe controlar os gastos e o que ela podia ou não podia comprar, que ela recebia só mesadas, e aí, tipo, a galera começou a buscar, né, vídeos dela, desde criança, falando ali quanto ela era controlada, vídeos dela já com 18 anos, numa entrevista com a Tata Werneck, e coisas assim. A galera começou Sim, eu me lembro que o vídeo da Tata Werneck, né, que ela estava lá no programa, ela falou que ela tinha que guardar, né, tipo assim, não gastar a mesada, né, que ela ganhava uma mesada, por 3 meses ela queria comprar alguma coisa cara, né, para ela. Aí, dentre outras coisas, né, que passou, que ela mostrou o print lá no Fantástico, em que ela pediu um Pix para a mãe dela, para comprar, para o pai dela, né, na verdade, comprar um milho, alguma coisa lá na praia. Cara, algo absurdo, gente. E o último, né, que saiu, né? Ah, não, teve também um vídeo, né, que não sei se tu viu, da mãe dela falando assim: "Ah, eu tive que mandar 25 e não sei quanto para minha filha que tá sem um cartão de crédito". Aí, tipo, Uhum. gente, a Larissa Manoela, cara, atriz, topzona aí, com certeza tem muito dinheiro, tem que receber um Pix de 25, e sendo que a mãe dela preferiu mandar o dinheiro para quem? Para o vendedor. Sim, eu vi. Né, cara, é algo que a gente realmente ficamos surpresos quando a gente soube disso. É absurdo, assim, né? Tipo, a menina, como tu falou, ela tem 22 anos e dos 22, 18 anos são de carreira. A vida dela praticamente toda, desde que ela se entende por gente, ela tá trabalhando. E, pelo que a gente sabe, ela sustentou a família, né? Enriqueceu, trouxe patrimônio. E dentro de 18 anos de carreira, tu ter 18 milhões em patrimônio é como se eu tivesse ganhado 1 milhão por ano, assim. Não faz sentido, né? Se fosse a gente, na nossa carreira, ter 18 milhões é É muito, ótimo, muita muito, coisa, né? né? Tipo, da onde que sairia esse dinheiro? Mas a gente pensar que ela é uma atriz renomada, consagrada e tal, e tem uma carreira que ela traz desde os 4 anos de idade, não faz o menor sentido a pessoa ter só isso. Lembrando também que ela é embaixadora de várias marcas, ganha de N lugares, né? Fez séries, fez filmes, novelas, então não faz sentido nenhum ela ter essa quantia só, né? Sim. Aí, como ela falou também, né, que depois disso, né, do que ela descobriu, né, que os pais dela só colocaram 2% da empresa dela, né, no nome dela e os demais. Aí o pessoal foi investigando e foram descobrindo, né, até a advogada dela vir dar entrevista. Sendo que no dia que a Cris Flores lá entrevistou ela, né? Aí a mãe dela falou que era mentira, que a Larissa estava se fazendo, que a Larissa estava mentindo para a mídia e tal, mas não era, porque a advogada dela veio, né, no Fantástico, trouxe provas, mostrou ainda mensagens ainda piores, né, do que a gente já tinha visto, porque a mãe da Larissa falou que tenta entrar em contato com ela e não consegue, sendo que a Larissa vai atrás
ela é filha única, né? E toda ainda tem a polêmica da família dela ainda culpar o noivo dela, né? De tudo que tá acontecendo. Sim, é tipo, eu acho que o timing do início dessa entrevista do SBT, né, com a mãe da Larissa, foi horrível, porque eles realmente não contavam que tivesse essa segunda parte da entrevista com a Larissa, ali, a advogada, porque eles jogaram ali cenas e falas da mãe dela como, tipo, ah, não, eu quero muito a minha filha de volta. Isso rebatendo, né, as coisas que ela tinha falado ali como em verdade, que a Larissa estivesse falando coisas mentirosas, estivesse mentindo, né, e não tinha essa necessidade. Não tem, na verdade, essa necessidade da Larissa inventar isso. Tem uma carreira, a carreira que ela tem em inventar isso do nada não faz sentido. Aí o Fantástico vi com a entrevista com a entrevista deles ali, com todas as informações e aquele print, depois, aí, tipo, a gente fica pensando naquele choro dela todo, que, né, não parece Choro tão falso, real né? agora. Não parece tão Exato. real agora. Então, é bem complicado. E debater a vida alheia é difícil, né? A gente não sabe realmente como funcionava as coisas ali dentro, mas, cara, nessa semana inteira eu vi vários vídeos e recortes de outras pessoas falando coisas. Teve até fala de pessoas que trabalharam com eles, falando que a mãe agredia ela. Teve um vídeo que eu vi de uma mulher que ela trabalha na imprensa, eu não a conheço, mas ela conta que eles trabalharam ali nos bastidores do aniversário dela. Eu acho que foi ou de 15 ou de 18, que teve uma grande festa. E aí ela conta que a mãe brigava muito com ela, ofendia ela em alguns momentos e, tipo, prestes a entrar, fazer a entrada dela na festa, e ela teve que fingir sorriso com a mãe ali, ofendendo ela várias vezes. Não conheço Sim, as pessoas, mas tipo, eu vi sobre isso e cada vez essas informações que chegam parecem mais reais. sim, e faz bastante sentido, né? Todas as coisas que saíram nesses últimos dias agora, né? Em relação à mãe dela ser uma pessoa muito ignorante, tratar ela mal. Aí isso também já puxa para uma outra parte, né? Que eu vou comentar daqui a pouco. Mas também tem a parte que ela falou assim: eu vi eu acho que era alguém que trabalhava dentro da casa dela lá, que falou que a mãe dela batia, agredia os bichinhos dela. Aí teve uma vez acho que anos atrás, que a Larissa Manoela estava envolvida numa polêmica, né, como é o nome daquela influencer de coisa de cachorros e tal, Luísa assim? Mel? Isso, que a Luísa Mel falou que a Larissa Manoela tinha devolvido o cachorro e tal, que não arcou com as responsabilidades, mas aí hoje, vendo que a mulher falou lá, que a mãe da Larissa agrediu os bichinhos, mano, com certeza a Larissa Manoela preferiu devolver o cachorro do que ver ele sendo maltratado pela própria mãe, né? Sim, verdade. Eu falou isso agora, eu não lembrava. Eu realmente vi sobre isso. Diz que ela fazia, né? Tipo, batia ou maltratava os animais que era pra, tipo, atingir a Larissa, né? Como uma forma E, de retaliação. e teve uma também, né, que eu vi que parece que ela bateu na Larissa e quebrou o dente dela. Aí tinha saído, tem até matérias no jornal dos anos que a Larissa apareceu com o dente quebrado, que ela falou que foi um acidente, né? Aí eu falei, Uhum. caramba, bicho, eu não acredito que essa mulher é a mãe dela e é desse jeito. Mas, realmente, tem mães e tem mães, né? Tem mães e mães, assim, tem muita coisa. Tipo, isso tomou uma proporção tão grande, né? Que a gente viu essa semana também, semana passada para essa semana, eu acho, que uns deputados, eles apresentaram no último dia 15, né, desse mês de agosto, um projeto de lei para proteger os menores, bem de menores de idade, né? E proteger eles de violência patrimonial. E aí, já imaginava, né, que tipo, pudesse vir alguma coisa assim, mas é interessante que Exatamente. esse tipo de iniciativa, né? Iniciativa tem, exatamente, até porque a Larissa Manoela não foi a primeira, como eu falei lá no começo, né? E aqui no Brasil, a gente pode ver aqui no Brasil que tem muitos atores mirins, né? Então a gente sabe que os pais às vezes trocam, né? O filho tá lá na escola para estudar em casa para ser ator, né? Para crescer nesse mundo do entretenimento, né? Então Uhum. realmente tem que ter aquela proteção, porque às vezes o pai sai do próprio emprego, né, para ajudar o filho nessa carreira. Aí pode às vezes ficar esse negócio confuso, né? Porque tem pais e pais, né? Às vezes o pai vai apoiar tudo, vai tratar com amor e vai ficar, tipo, dividir as coisas certinho, como mas tem pais como os da Larissa Manoela, né? E dentre outros pais, né? A gente se parava para pensar,
muitos pais veem os filhos, né, como extensão deles e principalmente como se os filhos devessem alguma coisa para os pais. Então, tipo, eles tratam ali como uma mercadoria, como uma extensão deles de trabalho, entendeu? Tipo, Sim. eu coloquei no mundo, ela tá trabalhando, então, tipo assim, tudo que ela ganhar, tudo que essa pessoa fizer durante a vida dela, ela me deve, né? É meio Sim. que uma relação ali, tipo, que não faz o menor sentido, que não tem a menor relação real, né? Ninguém pede para nascer. Você colocou o seu filho no mundo ou porque você quis ou por algum motivo, né? Tipo, acontece, né? Acidente, Exatamente. acaba a gravidez, não sei se é plural de gravidez é esse. Gravidez, gravidez. As pessoas engravidam, né, assim, mesmo não querendo, às vezes querem, mas enfim, seus filhos não são extensão de vocês. Exatamente. E isso que, tipo, os pais deveriam ter isso em mente, né? Mas não acontece. Exatamente. E Aí, agora, não, é tipo assim, falando aqui em relação, né? Além do que a Larissa sofreu, né? Ser uma parte que mexe com a vida dela, né? Pessoal, né? Com certeza, e profissional, e o financeiro dela, né? Ela também, com certeza, deve ter tido algum tipo de abuso psicológico. Opa, quase não sai. Tipo, não ter notado, né? Como a mãe dela era com ela, né? Apesar dela. Porque ela era filha única, né? Então é um pouco mais difícil, eu acho, para filho único. eu, Mas é difícil. eu acho que, tipo, a Vi, que a família dela era tão concentrada nela que é cercada. Ela é filha única, ela não tinha para onde correr. Ela era uma pessoa só e tinha ali o pai e a mãe em cima. Então, ela podia ver aquilo, isso tudo, esse controle, esse excesso de controle, como cuidado, porque também é um processo de como tu é criado. Se ela foi criada, a mãe dela falando que tudo aquilo era para proteger ela, proteger o futuro, né, para que ela tivesse uma vida confortável e etc. Ela foi aprendendo que aquele era o tipo de carinho e proteção que ela precisava. Então, tanto é, tipo, talvez por isso que nos relacionamentos dela funcionava das maneiras que funcionaram. Ela sempre parecia, tipo, se entregar muito, né, nos relacionamentos e Sim, ficar meio que dependente de relações. Talvez fosse sim. um pouco isso. Aqui eu já tô, tipo, no campo do achismo, não conheço muito bem a vida dela para estar falando isso, não. A gente se baseia no que a gente viu, né? Nas notícias que a Isso. gente leu, mas é Muito isso, saia né? e insight de fofoca também, mas é Isso. basicamente isso. Isso faz, né? Esse assunto faz a gente puxar para outro, né? Isso. Que é a parte da exploração e impacto na vida das crianças, né? Porque da indústria, porque a gente tem muitos exemplos além da Larissa, né? Eles são as crianças, né? Tem muitos, né? A gente pode citar inúmeros artistas que são desde criancinha, como a Sandy Júnior, né? Que são, eu me lembro de ver vídeo deles desde quando eles eram pirralhinhos, assim, de 7, 8 anos. Quem mais? Michael Jackson também, né? A gente tem muita coisa aí. Isso é muito da indústria, né? Porque, assim, a gente for pensar, tem nichos, né? Tem o nicho infantil, tem o nicho adulto, tem o nicho ali idoso, né? O nicho idoso que a gente pensa hoje, Roberto Carlos e Sim. tal. Mas, assim, tem o nicho jovem, tem o dos jovens adultos. Há vários nichos e tem diversos artistas para cada um deles, né? As crianças precisam também de cultura, entretenimento, essas coisas. E a mídia sabe, e ela quer vender. Então, ela precisa de artistas que conversem com essas crianças, né? Com esse público. Então, Isso. a gente sempre teve e sempre vai ter uma demanda de crianças artistas. E aí que vem também o ponto de ter alertas, ter preocupações com isso, porque são crianças, aí muitas vezes vêm de famílias mais pobres, e a exploração nesse sentido vai acontecer muito, porque quanto mais... Eu acho que quanto mais a criança cresce, né, nesse mundo, assim, tá desde pequena e já pegou uma parte alta da fama, né, já é bem reconhecida, mais o pessoal vai colocar em cima dela, né, e tem muita criança que não tá preparada para isso, né. Na verdade, nenhuma criança está preparada para isso, por mais que os pais preparem, né? Eles são crianças. Assim, partindo do ponto que, tipo, no Brasil, o trabalho infantil ele é proibido, né? Ele Sim. não pode, de acordo com a lei, acontecer. Então, acontece, né? As crianças trabalham, mas eles meio que burlando essa lei e tal, né? Porque elas não podem faltar aula, tem algumas condições ali. É um pouco complicado, porque eu entendo que sempre
vai acontecer algum tipo de exploração, porque é uma criança, ela não entende. Geralmente, quando elas estão ali, elas provavelmente pensam naquilo como uma brincadeira, né? Sim, isso mesmo. Eu lembro de mim, quando eu era criança, que eu assistia algumas coisas, assim, eu falava, tipo, nossa, cara, que legal, como seria legal, tipo, ali, assistir a Xuxa, nossa, como seria legal participar do Planeta Xuxa, não sei o quê. E aí tem crianças que, tipo, veem aquilo e aí tem a oportunidade de estar lá também, né? Como a Bruna Marquezine, por exemplo, ela participou dessas coisas, né? Sim, é Então, verdade. Ela cresceu, né, nesse ela cresceu meio. nesse meio também. E aí, eu lembro de uma entrevista dela falando, tipo, pra mim, aquilo tudo era uma grande brincadeira. Então é assim que eles veem. E esse olhar ingênuo facilmente pode ser explorado. Verdade. Se as crianças não tiverem ali um apoio jurídico, um apoio da família, se a Um apoio família não for bem psicológico, né, também, né? também, se a família não for instruída, a exploração acontece por meio da mídia, né, em cima da criança e em cima da família mesmo. Verdade. A gente pode colocar, né, como um exemplo, muitos casos que foram bem famosos, né? Que além desse, né, da parte financeira, teve o abuso psicológico e exploração, né, que afetou o desenvolvimento das crianças e tiveram problemas por isso. Um dos, né, vamos lá para citar os nomes, né? Britney Spears, Demi Lovato, Miley, Uhum. a Beyoncé, o Michael Jackson, esses são nomes famosos, né? O da Britney, muito famoso, porque até hoje, né, até chegar na fase adulta, ela ainda teve consequências, né, do que aconteceu com ela em relação Uhum. ao pai dela, né? Sim. Assim, esse tipo de coisa, né? Tipo, a gente fala exploração, mas não necessariamente é uma exploração, né? Tipo, sei lá, trancafiar a criança, botar ela para Sim, trabalhar 30 horas por dia. É mais uma exploração da inocência, do que ela geralmente vê ali como um sonho e transformar aquilo numa obrigação, botar uma carga tão pesada em cima de uma criança, de um adolescente que não tem estrutura para aquilo. Então, a gente lembra ali da Britney, por exemplo, que ela era uma artista, né? Foi uma artista criança, mas ela teve estouro ali já com uns 16 anos. Então, ela teve vários problemas, né, psicológicos ali com relação à fama. Ela teve um boom tão grande que a mídia foi muito em cima dela, absurdamente, que ela acabou tendo sérios problemas, surtos, né, psicológicos. surtos Exatamente. mesmo. E aí, tipo, acabou beneficiando, de certa forma, o pai dela para tomar ali, né, as rédeas da vida dela. Então, tipo, até os 30 e poucos anos, a Britney estava ali sobre custódia do pai, o que é um Sim. absurdo. Absurdo mesmo, tudo ela não podia fazer nada, tava tudo no nome dele, né? E isso afetou demais ela, né? Porque hoje em dia ela ainda não é livre totalmente, né? Teve até um movimento que foi Britney Free, né? Sim. E eu acho que foi em 2019, 2020, eu não me lembro. Foi Nossa, foi ela. muita expectativa. Uhum. É todo um caso que, tipo, ela casou ano passado, né? E aí eu tava Eu acho lendo que que. foi ano passado mesmo que ela casou. E aí tava lendo que parece que o marido dela, que estava até então com ela, ele estava tentando controlar ela, controlar as coisas dela, né? Assim como o pai fez lá atrás. Isso, e por isso que ela se separou dele, né? Agora ela é divorciada de novo. É, Mas mas pelo menos ela tá livre agora, ela tá mais fazendo as consciente, danças esquisitas dela lá no Instagram, mas tá ali. mas ela tá livre, né? E agora tá melhorando, tá sabendo mais viver a vida dela sozinha, né? E um dos exemplos, né, que eu não citei o nome aqui, é da Janet McCurdy, que ela é do iCarly. Com Ah, certeza todos sim. lembram, todo mundo cresceu vendo a Sen, era fã da Sen, mas a gente não sabia, né? Eu, pelo menos, não sabia até ano passado do que ela tinha passado com a mãe dela. E o negócio com a mãe dela, no caso dela, né, foi bem mais pesado, né? Porque Sinistro. sim, que ano passado ela lançou um livro, né? Estou feliz que minha mãe morreu. E, cara, quando tu lê, tu já vê um título desse assim, cara, fica pensando assim, a menina é doida, por que que ela tá feliz que a mãe dela morreu? É porque a gente, assim, né? Partindo pelo ponto do título do livro, a gente pensa na nossa mãe. Quem teve uma boa mãe, uma mãe, sei lá, que dentro dos conformes ali, tu pensa, tipo, cara, não queria que minha mãe morresse. Que absurdo é esse? Agora, alguém como ela, ler um título desse é tranquilo, entendeu? Tipo, ela entende ali o impacto. Então, depois que tu sabe da história toda, assim,
até fora do status de mãe, né? A gente sabe ali que a galera que cresceu na Disney, na Nickelodeon, tiveram vários problemas, né? Psicológicos, abusos ali. E põe problemas nisso. Praticamente metade dos adolescentes daquela época, né? Teve algum problema, não, mesmo que não foi com a família em si, mas tiveram outros problemas, né, fora. Decorrente de exploração né, do trabalho de pessoas que não têm ali a estrutura psicológica para aquilo, né? Crianças e adolescentes tendo que lidar com fama, lidar com abusadores, né, dentro do seu meio e exploradores ali do seu trabalho, da sua imagem. A indústria vai sugar tudo que ela puder de quem ela puder. Então, eles tiveram todos esses problemas. E aí a Janet lançou esse livro. Eu lembro na época que ela lançou. Eu não cheguei a ler ainda, mas ele está dentro do meus lá da minha sua listazinha da Amazon. Pois é, e no livro, né, ela conta que ela sofreu abuso da mãe e por isso que ela desistiu da carreira dela de atriz, né? Porque a gente sabe, né, que teve o reboot agora do iCarly, agora na versão adulta, né, que tá passando na Paramount. E aí tá a atriz que faz a Carly, né, o Nathan Kress que faz o... Como é que é o nome dele? Eu não lembro agora. Aí, tá na minha cabeça, mas não sai. Enfim, tá praticamente... Tá o elenco principal, né? E só não tá assim, né? Assim, ela recusou e tal. Isso, a Miranda Cosgrove, ela contou que foi chamado, que ela queria muito, porque ela ainda é amiga da Janet, só que ela desistiu da carreira dela por tudo que aconteceu com ela, né, nesses últimos anos, sendo que o iCarly está na terceira temporada e começou a ser gravado em 2020. E aí a mãe dela morreu só... Essa versão agora já tá na terceira temporada? Já tá na terceira temporada. Meu Deus. Sim, aí começou a gravar em 2020 e a mãe dela morreu em 2021 para 2022. Então ela ainda não estava livre, né? Aí que a mãe dela, cara, para ter uma noção, ela lia todos os e-mails dela, lia os diários e toda a renda dela, né, que ela recebia como atriz esse tempo todinho, foi para ela, né? Aí um dos relatos do livro controlava também? Sim, a mãe dela controlava também. Um dos relatos do livro, né, que ela fala assim, cara, é muito pesado. Eu achei pesado. Que ela falou que a mãe dela dava banho nela até os 18 anos e ela ficava no chuveiro com ela. Ela disse que ficava agoniada porque ela dava banho mesmo se ela fosse uma criança, lavava ela e examinava todo o corpo dela todinho, né? Cara, imagina ter 18 anos sendo examinada pela tua mãe. Nada banho pela tua mãe. Que maluquice, velho. Sim, cara, ela disse que só a gente vendo mesmo, lendo os livros, que ela conta, né, que ela teve quando a mãe dela ficou doente, né, aí a mãe dela não podia mais acompanhar o banho dela diário, né, e aí foi quando ela começou a se sentir um pouco mais livre, sabe, aí por isso que ela, tipo, são muitos relatos que ela conta no livro, para ela ter esse título, né, que ela ficou feliz que a mãe dela morreu. Sim, eu vi que foi também um best-seller, eu vi uma foto dela comendo um bolo com a capa do livro e tal. Foi bastante vendido, né? Foi um dos best-sellers, eu achei bem interessante. Como eu disse, tá dentro do meu carrinho da Amazon para comprar. Qualquer momento, vem aí. Eu vendo esse. É isso aí, eu também. Eu só li alguns trechos, né? Mas dizem que é bastante interessante, porque né, o relato dela, né? Pessoal lá. E deve ser né? pesadíssimo, né? É a visão dela sobre todo esse rolê com a mãe dela e tal. Que fez ela abandonar a carreira dela, né? Porque agora ela tá com 28, 29 anos, quase 30, né? Que ela é da nossa idade, mais ou menos. E aí, então, né, mas, cara, é para ver, né, como a situação que, tipo, de alguns pais, né, tendo seus filhos desde criança, assim, é a relação, né, que tem pais e pais. E esses daí, com certeza, não são exemplo para ninguém. Para ninguém. Cara, e a gente tem, tipo, diversos tipos de exploração e de formas de lidar, né, com as coisas, assim. Puxando um pouco para cá, para o nosso território brasileiro, a gente lembra da Melody, né, que tá aí, tipo, desde, sei lá, os 6 anos dela, também. Pra mim, a menina não cresce, tipo, faz muitos anos que ela tem 12 anos, para mim, sei lá, 12, ela não sai já chegou nos 16, eu acho, 17. Pois é, né? A Melody realmente é um exemplo aqui no Brasil. E, tipo, teve várias... Eu lembro de vários rolês com Melody. Eu lembro que teve aquela problematização toda ali com ela bem pequena mesmo, porque ela usava roupas, né, muito
até Decotados. com bojo e tal. Tipo, a menina, uma criança, uma criancinha pequena. Aí teve todo um problema com o pai dela, não sei o quê. Eu lembro que até uma época o Felipe Neto se meteu. E, nossa, mano, Eu eu lembro, lembro, deu muita onda aí deu nessa muita história. onda, porque todo mundo tava achando, né, que, tipo assim, tava sendo sexualizada já naquela idade, né? Então, Mas estava. Vamos, né? realmente. Sempre concordar que estava. E aí eu lembro que teve esse rolê ainda com o Felipe Neto, que ele falou que ia assumir algumas coisas assim em relação a ela, né? Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que tem alguma coisa assim. Foi até uma época que ela, eu acho que foi aniversário dela de 12 anos, 11, 12 anos, que aí ela tava um pouco mais menininha e tal, Adolescência, mais assim, puxando, com roupas da idade dela, né? sim. Aí eu lembro que teve isso, mas depois parou também. Aí ela É, diz porque ela sumiu um pouco, né? Aí depois ela apareceu de volta agora, né? Nesses tempos. isso, tem uns 4 anos, acho que depois de. Que ela voltou com aquele assalto perigoso, com não sei o quê, ali falando da Sim. Anitta. Que ela já voltou grandona, né? Tipo, parece que ela já não É, tem. Que a menina ainda não tem nem 18 anos. né? E Que dizem, né? é o que dizem. Mas, cara, aí me faz também lembrar da MC Loma. Que, tipo assim, já é uma outra coisa, já puxa para um outro lado. Porque a MC Loma, ela foi ali. Teve aquele estouro, né? Como é o nome Sim. daquela música? Envolvimento. Envolvimento Uhum. diferente, eu ensino a vocês. Então. E aí teve aquele estouro todo. E ela era de menor, ela tinha uns 15 anos, parece. E as gêmeas já tinham 18. A Então, gêmea elas já tinha 18, é? já eram maiores de idade. E aí, ela tinha, acho que uns 15 para 16, e as gêmeas já tinham 18, e aí elas saíram em turnê e tal, com uma música para cantar, mas saíram em turnê, eu lembro disso. E aí, acredito que foi o Ministério Público, não lembro agora qual foi o órgão exato, mandou parar, né, Barrou elas. barrou elas, porque a Loma não estava indo para a escola. E aí, tipo, proibiu ela de fazer show enquanto ela não, né, tipo, Não tivesse terminasse, né? E aula. tal. E aí ela voltou para a escola e etc, etc. Mas, tipo assim, pra gente ver como a justiça mesmo, ela traz problemas, né? Tipo assim, com a Miss Loma, ela agiu, né? Ela proibiu ali Sim. de fazer shows e tal, exigiu escola para ela, pelo menos isso. Mas quando é o caso da Melody, que a gente via ali uma criança sendo exposta a uma sexualização, né, É, totalmente foi fora, diferente, né? agir diferente, né? E É, é, aí, é, é por isso, né, que para lidar com essas situações, né, com essas questões, tem que ter lei, tem que ter regulamentação, tem que ser olhado para todos. Sei que não dá para olhar para todos, mas tem que. E tem que também fazer a mesma coisa, né? Porque fazer por um tem que fazer por outro, né? E todas as crianças têm que estudar mesmo, né? Porque senão fica assim, todo pai vai querer colocar lá e as crianças não vão estudar mais, e aí depois como é que fica? são muitas questões, né? Infelizmente, realmente, como tu disse, não dá para monitorar e fazer tudo por todo mundo, mas ter leis e cumpri-las, eu acho que sei lá, devia ser primordial, assim. O essencial, né? Pelo menos. Quando a gente está falando de casos públicos, né? Porque, querendo ou não, são exemplos. Aí as crianças todas vão ver aquilo, os pais veem aquilo, e aquilo, tipo, pode se prolongar, né? Pois é, né? E aí, isso faz a gente, né, refletir, né, em relação a tudo isso que está acontecendo, porque é um assunto que puxou outros assuntos que são, tipo, importantes, né? Porque a gente vê uma criança lá atuando, né, cantando desde criancinha lá, mas não imagina que pode ter por trás tanta coisa acontecendo, né? Isso. E são coisas que vão surgindo depois de adulto, né? Tipo, a gente tem vários exemplos ali de artistas que ficaram maluquinhos com tudo isso e depois de adultos expuseram, né, todas essas coisas. Mas a gente é lindinho ver criança cantando, atuando e etc. Mas a gente, principalmente os órgãos responsáveis, né, tipo, precisam ficar de olho, precisa ter esse olhar ali, porque são crianças, elas estão vulneráveis, elas são vulneráveis Exatamente. a qualquer coisa. Então, Exatamente. E não é toda criança que vai crescer e vai ser bem sucedida, né? E tipo, tá bem psicologicamente, né? E não passar por nenhum trauma, porque a gente tem muitos exemplos por aí, né? Hoje em dia, no caso da Disney, da Nickelodeon, teve tantos casos polêmicos durante, né, a adolescência deles lá. sim, E
Sim, né? Aí eu até poderia me prolongar mais, né? Mas eu queria só deixar um exemplo de alguém que eu conheço, né? Que é desde criança, muito famosa já, né? Ajuda a carreira tipo, ajudou, né? Financeiramente os pais, que foi a Selena Gomez. E aí Não ela podia cresceu, faltar. com certeza, né? Ela é um exemplo, né? A mãe dela e o pai dela, né? A mãe dela engravidou, tipo, adolescente, então. Aí, quando a partir dos 5 anos ela começou a fazer comerciais, até ir para Disney, né? Quando foi que a carreira dela começou mesmo, que Uhum. aí ela começou a sustentar a casa e tal, né? E sendo que era só ela e a mãe dela, até os 13, 14 anos dela. Mas daí, mano, ela ficou muito famosa. Aí até a começar a aparecer, né? Tudo que ela passou dessa vida, né, sobre a mídia, os problemas psicológicos apareceram quando ela estava adolescente, já na fase adulta. E agora, hoje em dia, ela sabe, né? Ela começa a contar como é que era, mas graças a Deus não teve algo tão pesado como de outros artistas, né? E hoje ela é Sim. bem-sucedida, mas ela também tem esse alerta para a saúde mental, né? E é bem importante, assim. Ela, eu acho que ilesa ela não passou, né? É, Mas exatamente, beleza? ela é uma Não. das poucas que a gente consegue ver que houve uma maturidade, houve um trabalho, né? Talvez tenha sido da família, da parte da mãe e tal, né? Das pessoas que estavam ali responsáveis por ela, conseguiram ajudar a manter ela saudável, assim, Sim, enquanto e os é outros. algo que ela sempre fala nas entrevistas, né? Que, tipo, ela agradece muito a mãe dela pela criação que ela teve, por estar com ela sempre. Apesar de dela ter começado a trabalhar desde cedo, a mãe dela sempre esteve com ela, sempre ajudou ela em tudo, viajava com ela, acompanhava ela. E até a mãe dela, né, casar de novo e ter agora a irmãzinha dela, que é a Grace, que agora tem 8, 9 anos. Mas fora isso, a mãe dela sempre esteve com ela, né? E a mãe dela criou ela sozinha. Uhum. Então Ai, já é outros 500, mais, né? já é tipo mais um obstáculo, né? Mais Isso mesmo. Mas é isso, galera. Fica o alerta aí para cuidarmos sempre das nossas crianças. Sei lá, o, o apelo ao público para que, né, tipo, a justiça também olhe por elas e que, tipo, casos assim não ocorram, né? Que infelizmente, nesse caso da Larissa, por exemplo, é dentro da família, não é tipo só um agente ou só um produtor e tal. É na família, é bem mais complicado, na verdade. Exatamente, né? Que a gente não consegue, tipo, ter 100% de certeza do que acontece, né? Do que aconteceu. Isso. Então, gente, tá chegando ao fim, né, do nosso Nossa, segundo episódio, tá sabendo? Aí nossa. comentem aí o que vocês acham, O que que vocês acham desse caso da Larissa Manoela? ou de Né? outros casos. Vocês abririam mão de 18 milhões? Vocês Eu abririam não mão disso aqui, abriria, né? não. Já me tomaram o Eu não. suficiente. Então, né? Aí também, né? Contem alguns casos aí que vocês sabem que a gente não colocou, porque são casos demais, hein? Sim. Lembrem aí de crianças que foram, né, bem exploradas, de crianças que foram exploradas, né, tipo, pela mídia, que começaram a sua carreira jovem e ficaram malucas, ou o que aconteceu, ou casos como o da Selena aí, que, graças a Deus, né, ela conseguiu ser sã. Hoje em dia eu acho que ela é uma das poucas que é sã realmente nesse É meio. porque, é porque agora o foco dela, né, na saúde mental, né? E eu vou Algumas outras deixar o meu jabazinho para vocês ouvirem a música nova dela, tá? não. Single Sun, assim, vai sair hoje. Não, eu não vou ouvir, não. Obrigada. Tu vai ouvir sim. Então, gente, é isso. É isso, galera. Muito Até, obrigado por nos acompanharem. Até a até o próxima. próximo episódio aí, né, do nosso Papo Bom que Só, né, galera? E esse papo foi muito bom. Até mais. Tchau! Para a gravação.